Bom, bem-vindos a mais um podcast do Família Cave, Conexão de Alto Valor. Hoje nós estamos aqui com a educadora financeira e consultora Flávia Alves para conversar um pouquinho com a gente, olha só, sobre finanças, que é algo muito importante na nossa vida pessoal e nas nossas empresas, né, Flávia? Exatamente. E ela vai trazer uns destrave aqui, umas questões que a gente tem de crença limitante aí com a questão financeira e até mesmo com o dinheiro. Então, prestem atenção porque a coisa vai ser muito boa aqui. Então, Flávia, fala um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente, de quem é você. Bom, vamos lá. Agradeço pela oportunidade, Lutz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha história, né? Sou Flávia Alves, sou educadora financeira, mas minha formação é em engenharia industrial mecânica. Trabalhei durante muitos anos nessa área, na área industrial. E em 2019 passei por uma transição de carreira. Tive que sair do mundo corporativo por motivos de saúde e tive que me reinventar. Nesse momento de novo, né, na minha história, eu passei por um momento de preocupação e de angústia, porque quando a gente está fazendo uma transição de carreira, a gente não sabe muito bem o que nos espera, principalmente quando o motivo é saúde. E, ao mesmo tempo, aquela preocupação de quanto tempo eu ficaria fora do mercado e a preocupação com a minha aposentadoria, com a minha saúde e o fato se eu poderia ou não retornar para o mercado. Nesse momento, eu pedi a Deus uma indicação, orientação do que fazer. E foi aonde apareceu para mim o curso de investimentos, voltar a estudar. Foi aonde fez toda a diferença para mim. Porque durante toda a minha vida, eu sempre me preocupei muito em guardar, em poupar. Passei por dois momentos de desemprego durante a minha carreira e isso me fez pensar bastante nessa questão de você ter esse hábito de guardar para os momentos de dificuldade, as emergências. O que a gente muitas vezes esquece, né? Que as emergências podem acontecer, a perda de emprego, motivo de doença, e esse era o meu maior medo, voltar a ficar desempregada, adoecer, porque eu trabalhei durante muito tempo num ambiente muito árido, um ambiente masculino. Então, isso tudo eu sabia que uma hora a conta iria chegar, como de fato chegou. Então, durante todo esse período, eu sempre guardei e investi, não, eu apliquei os meus recursos em produtos bancários. Porém, eu não via esse dinheiro se multiplicar. Eu via, sim, ele crescer porque todo mês eu estava ali fazendo os meus aportes. E quando eu questionava os gerentes de banco, eles sempre tinham um motivo. Cada hora eles tinham uma desculpa por não estar tendo a rentabilidade que eu gostaria. Quando se aproximou esse momento de sair da empresa, eu falei, eu preciso achar uma forma de colocar o dinheiro a trabalhar por mim. Porque até aqui eu vim trabalhando por ele. Eu sempre trabalhei motivada a metas. Mostra a cenourinha, me fala qual é a meta, que eu movi a terra, céus e mares junto com a minha equipe para entregar, para ter a bonificação. Como eu trabalhei em empresas que tinham boas bonificações, eu sempre guardei essas bonificações na linha do tempo. E eu falei, cara, esse dinheiro até aqui não trabalhou por mim, só eu trabalhei por ele. Como fazer esse recurso trabalhar por mim? Eu não conhecia nenhum investidor, não sabia como, ninguém fala a respeito. E eu falei, cara, como é que as pessoas enriquecem? Ou como que as pessoas conseguem ter tranquilidade financeira? Eu preciso aprender. E quando esse curso apareceu na tela do meu celular, eu vi a oportunidade ali de aprender a investir. E na época eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Minha família falou, não, não é o momento disso, vai cuidar da saúde. Eu falei, mas eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque a minha mente ela é muito ativa. E eu pensava, o que eu vou fazer dentro de casa? Acordar de manhã, toda a vida eu sempre fui trabalhar e não ter ocupação para a mente. Eu falei, se eu tenho que ficar em casa para cuidar da saúde, eu preciso ocupar minha mente. Foi aonde eu falei, eu vou estudar sim. Fiz minha matrícula e comecei o meu movimento, né? Me desliguei da empresa e comecei a estudar. E gradativamente, quando entrou na parte de renda variável, porque renda fixa a gente já tem mais o hábito de ver esses produtos bancários que temos por aí. Quando entrou na parte de renda variável, que era onde eu queria chegar, eu sempre olhei a questão da bolsa como
algo muito misterioso, mas encantador. E comecei a ter as noções básicas e resolvi abrir o home broker e tentar sozinha. Com muito receio, eu falei, mas eu vou devagar e sempre vou começar a fazer os meus investimentos. Na época, esse MBA ele era promovido pela XP, pelo IBMEC e Infomoni. Então, a XP naquela época ela estava investindo na educação de assessores de investimentos, porque a bolsa estava batendo ali 118, 120 mil pontos e não tinha profissionais no mercado. Então, ela resolveu abrir esse MBA para capacitar profissionais para trabalhar com ela. E assim eu fui. Só que a minha intenção, a princípio, era investir o meu recurso. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse uma oportunidade na XP, falei que mal há, né? Mas, ao mesmo tempo, fazendo todo aquele processo de recolocação profissional que foi cedido pela própria empresa para que eu me recolocasse. E chegou num momento que eu falei, cara, eu não quero voltar para o mundo corporativo. Eu estou amando o que eu estou aprendendo aqui e eu quero seguir no mercado financeiro. E fiquei 1 ano trabalhando na minha carteira de investimentos, realocando meus recursos, tirando da renda fixa gradativamente e aportando na bolsa. Isso foi em 2020, estourou a pandemia. Eu estava ali completando 1 ano de bolsa, estava feliz da vida, estudando bastante, trabalhando muito a questão da mentalidade, quando veio a crise. E eu vi os recursos que eu já tinha colocado na bolsa cair para metade. Naquela semana tivemos um circuit break, que é quando a bolsa fecha, porque o mercado está insano, as pessoas estão vendendo e realizando prejuízo, e a bolsa fecha e ela fechou por 5 vezes durante aquela semana para ver se o mercado se acalmava. Para mim foi assim, um momento de... Não vou falar que eu entrei em pânico, mas eu tive que segurar a onda muito forte, as minhas emoções. E ao mesmo tempo eu vim trabalhando a minha mentalidade, porque eu vinha seguindo alguns gurus da bolsa que tiveram êxito e sempre ouvindo o que eles falavam. E isso fez toda a diferença. Porque eu passei por 4, 5 meses de baixa na bolsa, revisitei a minha carteira, fiz os ajustes necessários e continuei fazendo aportes, comprando na baixa. Quando a bolsa reagiu, porque as pessoas perceberam que a crise era só do mercado, era só de saúde e não financeira, em virtude da pandemia, a bolsa voltou a reagir. Quando ela voltou a reagir, meu capital aplicado ali triplicou, as minhas ações e os meus fundos imobiliários, pagadores de dividendos, também, como eu comprei na baixa, eles não deixaram de pagar renda, porque quando eu entrei na bolsa, eu não entrei para especular. A maior parte das pessoas entram no mercado de capitais para especular, ser trader, comprar e vender, compra na baixa e vende na alta. Eu não, eu entrei porque eu queria renda. Eu falei, eu preciso ter renda porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora do mercado. Então eu preciso ter renda para que eu possa me aposentar. E nessa questão da crise, é o que eu falo, é nas crises que a gente vê as grandes oportunidades, né? Cria e aprende. E foi nesse momento que eu consegui, de fato, me aposentar com os recursos que eu vinha investindo. Por quê? Porque os ativos deles ficaram muito baratos. Então eu consegui comprar muito mais quantidade do que eu vinha comprando antes. Porque como eu vinha entrando devagar na bolsa, eu ainda tinha um bom recurso na renda fixa. E aí eu esperei, eu fui devagar, porque enquanto o mercado estava caindo, eu falei, eu não sei até onde que ele vai. Eu vou comprando gradativamente, mas eu vou comprando devagar e fui comprando na baixa. Quando o mercado reagiu e voltou, isso ali por volta de finalzinho de 2021, o mercado voltou à normalidade, cara, eu vi o meu patrimônio praticamente triplicar, minha renda chegar no patamar que eu precisava e eu consegui me aposentar aos 45 anos. Olha que linda. Então, eu conheci a Flávia, acho que tem 1 ano, né, Flávia? Está fazendo 1 ano, 1 ano. E ela estava aí nessa transição de tornar isto o produto dela, né? A empresa dela, de poder ajudar as outras pessoas, visto tudo isso que você passou. E eu tive uma experiência muito negativa como trade, eu fiz esse curso de trade e fui brincar com aqueles gráficos. Em 1 semana o que eu havia colocado, eu perdi tudo, porque por falta de conhecimento mesmo. E outra, quando você vai nesses eventos mega show que a pessoa fala, olha, entra, faz o curso, a gente se empolga, mas não é só isso. Tem que haver uma dedicação como a dela, de estudo, de conhecimento e de ensaio, né? Primeiro. E aí é que eu quero passar a credibilidade da Flávia,
que hoje ela oferece esse trabalho dela, mas com expertise, né? Para nos apoiar. E essa crença limitante que nós temos, que a bolsa, não, eu vou perder dinheiro, eu vou, enfim, tendo uma profissional orientando, o risco é muito menor. Claro, você pegou o impacto de pandemia, todo mundo assustou, mas percebe que a tranquilidade que ela teve de esperar passar este período e também a não precisar naquele momento daquele recurso, porque quem estava com dificuldades empresariais acabou tendo que disponibilizar recursos rapidamente. E nós brasileiros, eu digo do Brasil mesmo, porque nós não temos o hábito de deixar esta reserva. Sim. Né? Eu falo que essa reserva de emergência. Eu sempre costumei deixar o equivalente para manter o meu padrão de vida de 1 ano, como se eu parasse de trabalhar, de produzir durante um ano. Porque nós somos empreendedores e a gente sabe que pode ocorrer alguma dificuldade, doença, enfim. Então, eu sempre deixei o equivalente a 1 ano como reserva mesmo de emergência. E aí, os investimentos que a gente precisa fazer normal. Agora, o que eu queria trazer aqui também, mais uma surpresa que eu quero que você fale, eu também fiz um curso da DSOP, né? Para ser uma educadora financeira, isso meu lado de docente, de professora, que me interessou o método DSOP. E até um abraço aí para o Reinaldo, que é quem trouxe o método, né? Metodologia. Isso, a metodologia, e realmente ela é maravilhosa, a metodologia. E a Flávia também fez este curso desta metodologia da DSOP. Então, perceba que hoje ela tem não somente a ferramenta de investimento, que ela é muito conhecedora, mas também a de educação financeira comportamental, que eu acho que é o que mais dificulta hoje o nosso dia a dia, né? A educação comportamental. Fala um pouquinho para mim disso. Bom, a DSOP, ela chegou na minha vida, né, de SOP, em virtude da situação do meu pai, porque durante a pandemia, meu pai veio a falecer, e quando eu e meu irmão nos surpreendemos com o endividamento. Logo após a gente ter velado o corpo dele, nós fomos conversar com a parceira dele, e ela colocou para a gente a situação a qual eles estavam passando. Tive que seguir, fazer uma rota em todos os bancos da cidade onde eles moravam para levantar o endividamento. Com relação aos bancos, quando o atestado de óbito chega, a dívida praticamente expira. Porém, meu pai havia pego o dinheiro emprestado com amigos, e esses amigos vieram bater na minha porta, falando que havia pego dinheiro no banco para ele. Foi uma surpresa muito grande, porque ele poderia ter comentado comigo, com meu irmão, a dificuldade que ele vinha passando. Meu pai, ele resolveu empreender no comércio, abrindo bares, e ele não abriu só um, ele resolveu abrir 3. Estourou a pandemia, os bares fechados, ele tinha pego dinheiro em banco, tinha pedido amigos para pegar também, e ele não teve. O último bar que ele abriu foi logo no final do ano, quando chegou em março, estourou a pandemia, ficou praticamente fechado. Ele montou todo o bar e não conseguiu ter renda nenhuma com ele. E isso passou o ano inteiro, né, praticamente, em pandemia, com os bares fechados, e a dívida dele só se arrolando. E aí eu tive que renegociar com essas pessoas, porque não eram CNPJs, eram CPFs, e quitar essa dívida com o banco que essas pessoas adquiriram para ele. Foi 1 ano e meio, eu e o meu irmão fazendo esse trabalho. A sorte é que ele tinha deixado uma previdência para minha mãe, e minha mãe não sabia. Então eu falei: mãe, como você não esperava por esse recurso, nós vamos utilizar desse recurso para poder quitar a dívida que ele deixou com os amigos. E foi 1 ano e meio eu e meu irmão trabalhando para quitar essa dívida dele. Esse comportamento do meu pai mexeu muito comigo, porque antes dele pedir para ser entubado, ele me ligou.
com muita dificuldade para falar. Aí ele começou a passar mensagem para o WhatsApp e estava muito ansioso, porque ele sabia a situação que estava financeiramente, mas não tinha conseguido passar isso para a gente. E isso ficou batendo muito forte para mim. Depois que a gente conseguiu sanar a dívida dele, eu falei, cara, meu pai não foi o único, minha família não foi a única que passou por essa situação, e o que eu vivenciei, eu não desejo que nenhuma família passe novamente. E que nenhuma pessoa, nenhum pai de família rimo, morra na angústia por estar endividado, da forma como meu pai se foi. E foi aí que eu comecei a pesquisar, querendo entender o comportamento do ser humano, por que que as pessoas têm tanta dificuldade em falar em dinheiro. Por que que as pessoas têm dificuldade de falar que está com dificuldades financeiras e pedir ajuda? Porque o meu pai, ele não pediu ajuda para gente. E aí apareceu também pelo celular, eu gosto que meu celular sempre me traz oportunidades, a DSOP. E eu fui me especializar nessa área comportamental, para entender a questão do comportamento financeiro. E me tornei aí terapeuta do comportamento financeiro para ajudar as famílias, para ajudar as pessoas a sair desse comportamento inadequado que traz tanta angústia, que traz tanta doença hoje, doença da saúde mental, cara. As pessoas estão adoecendo mentalmente, Sim. Com angústia, com depressão, com ansiedade, as pessoas não dormem, estressadas. No próprio trabalho, dentro das empresas, elas não conseguem entregar o seu melhor justamente por essa preocupação com a questão financeira. As empresas hoje estão sendo impactadas com funcionários pedindo empréstimos recorrentes para poder tentar administrar a vida e as dívidas. Isso sem falar das quais acabam recorrendo ao uso de drogas porque não aguenta, Não aguenta a pressão. Então tem muita gente entrando em depressão em virtude aos tarja preta ou até as drogas ilícitas, né? Está se tornando um problema crônico, Lourdes, porque hoje no Brasil nós temos mais de 71 milhões de inadimplentes e ninguém fala a respeito. Todo mundo sofrendo em silêncio. E sabe algo também que me chama muito a atenção? Hoje a gente vê que no CPF de um jovem com 18 anos que está começando a carreira e a vida dele profissional, já tem 4 dívidas. Exato. Então você vê que mesmo os jovens já estão endividados e por compras de coisas fúteis, né? Exato. Por isso que falta educação financeira do que comprar e como, que a sua essência do ser não está no ter. Esse é o grande problema hoje da humanidade, porque as pessoas se perderam na questão do ter. Elas querem ter sem poder. Isso. E esquecem que vale muito mais quem você é do que o que você tem. Exato. Então, as coisas se inverteram, os valores se inverteram. E aí a pessoa quer ter a autoestima dela está muito ligada na posse material, no ter, né? Exato. Quando que a sua autoestima tem que estar forjada em quem você é. Porque aí o ter é consequência. É consequência. Isso. E o que acontece? A educação financeira, ela não existe hoje praticamente. Então, o jovem, quando ele adentra o mercado de trabalho, menor aprendiz, ali com seus 16 anos, ele está entrando dentro de uma empresa, ganhando o seu primeiro salário, ganhando o seu primeiro cartão de crédito, mas ninguém orientou esse garoto de como ele tem que utilizar este cartão de crédito. Ninguém orientou a ele como que ele faz para adquirir as coisas que ele sonha, que ele quer. E aí ele já começa com um cartão de crédito, que ele acha que aquele crédito é dele. Ele não sabe que aquele dinheiro tem um custo altíssimo e que se ele não conseguir pagar a fatura na data certa, os juros que vai vir em cima é absurdo. Ali já começa... Vai pagar o mínimo, né? Vai pagar o mínimo e acha que está tudo bem. E ali começa o endividamento do jovem, que vai para a vida, porque a pessoa ela começa logo no primeiro salário e começa a se enrolar gradativamente. Quando chega num determinado momento que ela percebe, ela já está tão enrolada com o crédito fácil que ela não consegue mais sair. Sim. Não tem mais como pagar. E eu tenho lidado muito com pessoas que chegam até a mim tão enroladas financeiramente
que se tivessem levantado a mão com antecedência, cara, era mais fácil da gente organizar a vida do que chegar já no fundo do poço, tô todo encalacrado, tô devendo para agiota. Cara, quando fala que tá devendo para agiota, eu até arrepio. Eu falo assim, gente, porque é muito complicado. E isso está acontecendo muito mais do que a gente imagina. Porque as pessoas, depois que elas pedem que o nome já está sujo, não adianta ela querer ir numa instituição financeira que ela não consegue recurso. Para onde que ela vai? Ela vai pegar com a agiota. Então, isso está muito grave hoje. Até eu queria trazer aqui uma dica que a Flávia pode trazer, que é referente à mesada. A educação financeira, ela começa desde a infância, né, com a mesada. Porque aí sim você vai ter um jovem, quando ele começa a vida dele profissional, ou até pensar numa carreira, ele já tem até um valor investido para poder custear os cursos. A gente percebe que tem jovens que já ajudam os pais, Sim. porque desde criança eles tiveram essa educação financeira. Eu tenho um casal de amigos, é até o comandante aqui do 11º Batalhão da Polícia Militar, e a esposa dele é uma advogada. Eles sempre fizeram educação financeira com os filhos. Com os filhos. E agora que estão iniciando a faculdade, eles já têm um recurso para investir na própria educação, com dinheiro que eles foram investindo. Isso é fundamental. Desde pequeno, muitos pais falam assim, mas meu filho só tem 3 anos. Cara, é de pequeno que você educa. Então, você começar, vou te dar um exemplo. Quando eu era pequena, minha mãe e meu pai, eles sempre tinham o hábito de me dar moedas. E eu tinha um cofrinho. Então, eu sempre gostei de guardar e eu levei isso para a minha vida. A gente acha que não, que é coisa de criança, mas é o hábito, é a força do hábito que faz a diferença. E é importante sim, pais, você ter o hábito de dar essa mesada para o filho, esse recurso financeiro, ensiná-lo a guardar. Quando ele tiver num determinado momento, você já começar a ensiná-lo também sobre os sonhos. Porque criança, ela sonha, assim como nós adultos também temos os nossos sonhos e desejos. Então, para a criança não é diferente de você determinar com ele o que ele quer para daqui a 3 meses, que é o sonho de curto prazo de uma criança. 6 meses de médio prazo e 1 ano, que é o longo prazo para a criança. Né? De repente, no início do ano, você estipular com ele um presente que ele queira se dar. E para isso você ia dando a ele essa mesada para ele ter esse ato de poupar, sabendo que aquilo que ele quer custa X reais e ele vai juntar esse dinheiro ao longo do ano com as mesadas para no final do ano ele adquirir aquilo que ele tanto quer. E até fazer algumas renúncias no dia a dia de compras fúteis, Sim. né? Porque eu me lembro de uma amiga que o filho queria um pet, um cachorrinho, e ela falou, tudo bem, então vamos sentar e fazer os custos, porque um pet tem custo alto. Exato. E vamos ver o que é que você vai deixar de consumir para cobrir os custos de vacina, de ração do pet. E aí ela falou, por exemplo, fast food, aquela saída que a gente faz de lazer, vai ter que diminuir. Exato. Porque está entrando um custo não planejado na nossa família. E aí a criança até esperou, falar, então é melhor eu não ter o pet agora, eu vou esperar um pouco. Olha que interessante. Você educa o seu filho de uma forma muito interessante que dá a ele a opção de escolha, de renúncia. Ele está entre ele perder aquele privilégio de ter o fast food, ele preferiu abrir mão do pet porque ele está ali no momento de tomada de decisão. Você já ensina a criança a tomar decisões sobre a vida financeira e sobre os impactos das escolhas que ele tem ao longo da vida. Porque tudo não dá para ter. E às vezes você vê educando uma criança que ela quer, você dá um jeito e compra e compra. E aí chega um adolescente que aí ele vai querer brinquedos mais caros e você não vai conseguir. E vem a frustração do adolescente de receber um não. Porque desde criança ele só teve o sim, né? Outra coisa que é importante, eu acho que falando, eu estou até com uma fala de educadora,
mas da criança também começar a produzir para ter o dinheiro dela. Sim, né? ajudar em casa. Isso. Ou seja, não é só dar a mesada, mas sim ele contribuir e ajudar com os pais em atividades e tarefas do lar, dentro de casa, para que ele possa também ter esse recurso. E Eu fiz por merecer esse e recurso. até alguma habilidade que ele tenha. Que ele venha desenvolver em virtude disso, né? Exato. Então, veja quanta coisa pode ser feito para mudar a história de ter tantos inadimplentes nesse país. Tem que começar com a criança, principalmente. Agora, Flávia, eu queria que você trouxesse também, nós empreendedores, o quanto a gente faz algumas coisas que não ajudam na questão da gestão financeira, como misturar contas, como não fazer previsões orçamentárias, né? Conta pra gente. Olha, é muito importante o empreendedor saber muito bem diferenciar o que é lucro do que é faturamento. Porque hoje eu me deparo muito com empreendedores, quando eu vou prestar consultoria, eu chego e a primeira coisa que a pessoa vem todo alegre, sorridente, é falar o quanto que está faturando por mês. E aí eu pergunto, legal o seu faturamento, mas quanto que você está lucrando? Qual que é o seu lucro por mês? E a pessoa não sabe. A maior parte das vezes tem dívidas, sabe que tem dívidas, mas com relação a lucro, não tem. Mas está ali satisfeito com o faturamento. Gente, faturamento não quer dizer nada. A gente precisa estar atento ao fluxo de caixa. Eu costumo falar que quem tem caixa é rei, quem tem caixa é imperatriz. Então, para você ter um bom fluxo de caixa, você precisa ter lucro, você precisa ter reserva financeira, você precisa ter o seu negócio bem gerido em todas as áreas, não só a questão de você ter gestão de pessoas, mas você saber muito bem como você faz as suas aquisições, porque é nas compras Sim. que você consegue ter o seu saving, que você consegue ter o ganho para a sua empresa e para o seu negócio. Como que você está fazendo a questão das vendas? Ah, eu tenho uma venda legal, beleza, mas por que não está tendo então lucro? Aonde que o dinheiro está se perdendo nessa gestão financeira? Então, ter esse olhar de entender bem a questão dos impostos, de entender bem como que você faz essa gestão, o inventário dos seus produtos, né? Ter esse controle. Então, eu percebo muito que o empreendedor, ele não tem esse conhecimento com relação a essa parte para chegar no momento de falar assim, não, eu estou tendo realmente o retorno financeiro que eu espero do meu negócio. Eu queria até comentar uma coisa com você, Flávia. Todo empreendedor, quando ele vai empreender, ele coloca no resultado da empresa que está começando as dívidas que ele obteve para montar o negócio e já o seu ganho de sobrevivência. Quando que um negócio ele demora no mínimo 2 anos para você manter um ponto de equilíbrio nele e nós, empreendedores, ficamos às vezes 2 anos sem ter nem o retorno do ROI investido verdade. e muito menos o nosso prolabore, né? Sim. Então, você que quer empreender, atenção, procure a Flávia para ver como você faz esse colchão financeiro para aguentar a sua vida pessoal até que a empresa comece a trazer o retorno. Eu vejo que essa é a principal dificuldade. Aí dá primeiro, segundo, terceiro mês, a pessoa não aguenta, porque ela não tem recurso financeiro para segurar a vida pessoal e nem para colocar no próprio negócio, reinvestir no próprio negócio. E aí ela desiste. A gente percebe principalmente o pequeno empreendedor, o micro, né? Então é importante, você quer empreender, converse antes com a Flávia, ela vai te orientar como que você organiza esse investimento, esse colchão financeiro para depois ir atrás do seu sonho. Exato. Porque todo empreendedor, ele traz algo muito importante, que é o que falta no mercado. Só que ele não consegue entregar porque ele não se dá esse tempo da empresa começar a andar com as próprias pernas, né? A trazer o retorno desse investimento. Tem esse tempo de maturação.
Então, ter esse preparo para iniciar a empresa é fundamental. Para você conseguir passar por esses 2 anos aí eu falo que a gente está germinando a semente, né? Ela está germinando. Então, é um período realmente de maturação em que você precisa estar preparado para ele. Até eu costumo dizer, a minha área, eu trabalho muito com projetos e com eventos. Então, eu costumo dizer aqui para a equipe, eu não vou investir no projeto, ele tem que se pagar. Tem que se pagar. Então, no primeiro ensaio de MVP, ele não precisa dar lucro nenhum, mas porque é um ensaio. Sim. Mas ele tem que se pagar já no próprio MVP. Porque se você tem que investir numa ideia que você não sabe ainda, ela acaba tirando do seu colchão financeiro, porque aí você está investindo no pessoal. Então fica aí essa dica. Tem uma ideia? Primeiro se organize para que essa ideia saia pelo menos no 0 a 0, que ela se pague, né, nesse teste de mercado, para daí você ver se segue ou não com a sua ideia. Exato, para evitar, inclusive, endividamento. Exato. E é nessa linha que a gente vem trabalhando, Lourdes, tentando orientar as pessoas a ter esse comportamento, ter esse olhar para qualquer que seja a área da vida, se eu estou empreendendo ou se eu estou dentro da minha família, se eu estou dentro da minha empresa, se eu sou um empregado de uma empresa, que ela tenha essa organização da própria vida, separando muito bem se é empreendedor, a pessoa física da pessoa jurídica, não pode se misturar. Se é um pai de família, tem filhos, cara, como que esse pai, essa mãe educa esses filhos? Se eu sou sozinho, independente, mas tenho a minha própria vida, cara, como é que eu organizo a minha vida financeira para que eu possa ter essa independência, essa autonomia e seguir sem estar endividado? É fundamental que as pessoas se organizem hoje e que consigam também sair dessa inadimplência. Então, eu levantei realmente, pautada na metodologia DSOP, essa bandeira de educar, ajudar a educar as pessoas. E qual é a melhor forma de você fazer isso? É através da comunicação. Então, desde então, eu venho escrevendo livros, participando como co-participante aqui dos livros, voltados para a educação financeira, voltada para a mentalidade, palestrando, dando mentorias, no intuito realmente de disseminar a educação financeira aqui no país. Sim, inclusive eu ia pedir mesmo para você mostrar a capa desses livros, o Enriqueça a Mente, que é o primeiro livro que a Flávia lançou, eu já tenho, já li, maravilhoso, ele realmente ele dá uma quebra de paradigma aí nas nossas crenças, é muito interessante que você adquira depois, junto aqui com o nosso podcast, vai o link da Flávia aí para informações dos livros. E agora, recentemente, esse aqui está fresquinho. Ela lançou o DNA financeiro, que eu não li ainda, mas estou muito ansiosa e na expectativa, entusiasmada, que eu não gosto da palavra ansiosa, Sim. né? Ansiedade não é bom para ninguém. Mas eu estou entusiasmada e fala um pouquinho desse livro para a gente. Olha, esse livro, eu costumo falar que ele é uma bíblia educacional. Ele vai de A a Z falando sobre essa parte da educação financeira. Somos 32 coautores, todos voltados para a área financeira, onde cada um pegou um tema muito especial para poder falar. No meu caso, eu venho falando sobre investimentos. Né? Eu conto um pouquinho de como foi a minha trajetória e também trago um e-book para introduzir a pessoa no mercado de capitais. Então, dentro dele, no meu capítulo, no último, tem um QR Code, onde tem um e-book, porque o meu capítulo não ia dar para colocar tudo que eu queria. Então, eu negociei com a editora de colocar um QR Code para complementar o tema e trazer um pouco do meu conhecimento para que as pessoas possam iniciar nesse universo. E se quiserem conhecer um pouco mais e me ter como mentora, eu estou aqui à disposição. Aqui é só uma introdução e a pessoa pode vir que eu vou ter o maior prazer de ensiná-la a como investir no mercado de capitais.
Pessoal, eu queria dizer que uma assessoria como a da Flávia, hoje ela não é só necessária, ela é imprescindível nas nossas vidas. Porque se você se organiza e muda o seu mental na questão financeira, com certeza você terá sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, são pessoas hoje, profissionais imprescindíveis, como mentor financeiro, que vai encurtar o seu caminho, né? Eu falo, você pode seguir sozinho, sem problema nenhum, fazer todos os cursos que a Flávia fez. Mas quando você tem uma mentora, uma consultora, ela acelera esse processo. Eu costumo falar que a gente encurta o caminho, porque o que a pessoa, por exemplo, no mercado de capitais, por que muita gente perde dinheiro na bolsa? Porque as pessoas têm a mentalidade de que eu quero ganhar e que eu quero enriquecer da noite para o dia. Gente, ninguém enriquece da noite para o dia. É um processo. Só que é um processo possível. E na bolsa de valores, você tem que saber entrar. E você tem que entrar com a mentalidade de investidor, não de especulador. Por que tanta gente perde dinheiro na bolsa de valores? Justamente porque entra com essa mentalidade que a bolsa é um cassino. E ela não é um cassino. Não tem lugar melhor para você fazer dinheiro do que o mercado de capitais, a bolsa de valores. Ali nós temos excelentes empresas, excelentes negócios para você se empreender. Eu comecei no universo de empreendedorismo dentro do mercado de capitais e não me arrependo, porque foi ali que eu consegui me aposentar. Então, é possível sim. Por que isso não é falado? Porque não é interessante para as instituições financeiras e nem para o governo que as pessoas descubram o mercado de capitais. Só que você precisa ter alguém que te oriente, para que você tenha a mentalidade adequada. No momento de crise, você não colocar tudo a perder e deixar dinheiro na mesa, para que você tenha êxito e invista nas empresas corretas, nos melhores fundos imobiliários que tem, e que você consiga ter êxito tendo realmente a mentalidade de investidor e não de especulador. É esse caminho que eu encurto. E até é importante dizer que quando você fala do investimento, mercado de capital, você já às vezes para e pensa, meu Deus, o que eu ganho não está dando nem para pagar meus boletos, como que eu vou investir? Mas com certeza a Flávia vai te trazer uma solução ou te ajudar a pensar em como ter um ganho extra ou até organizar a sua finança para que você invista e pode ser com pouco, né, Flávia? Exato, não precisa ter muito, porque tem muito, as pessoas têm muito essa coisa, mas quem investe é quem é rico. Cara, não é uma verdade, todo mundo deveria investir. Você precisa primeiro só se organizar, ter uma reserva para que você possa investir, porque investimento é longo prazo. Então, quando você vem investir esse dinheiro, se você está investindo em bons ativos, você não tem por que vendê-los. Mas se apareceu uma adversidade, apareceu uma emergência, por isso você tem que ter a sua reserva financeira, para não precisar de mexer nos seus ativos. Ali é sua galinha de ovos de ouro, é onde tem renda passiva. Você não mexe, é para a vida, você está construindo um patrimônio para deixar para os seus descendentes. Na sua reserva financeira, cara, aconteceu qualquer eventualidade, saúde, bateu um carro, qualquer coisa, é na reserva financeira, ele é seu banco. Você não vai precisar entrar em cheque especial, você não vai precisar pegar dinheiro emprestado com ninguém. Você tem a sua reserva. Por isso a necessidade de se organizar. E investir é para todos. Exatamente. E aí, aqui na família Conexão de Alto Valor, vocês vão encontrar profissionais experts, assim como a Flávia, que estão aqui para te apoiar em tudo que você precisa. Eu costumo dizer a diferença do nosso grupo, Família de Alto Valor, Conexão de Alto Valor, é diferente de um grupo de network, porque aqui, além da gente de fazermos negócio, nós nos apoiamos nas nossas vulnerabilidades. Então, aqui na família Conexão de Alto Valor, se você está endividado, vai ter um suporte. Você pode se abrir aqui com a Flávia, dentro da família. Não só a Flávia, mas os outros profissionais que compõem vão estar ali para te dar a mão na sua vulnerabilidade e com total sigilo. Porque hoje a gente vê muito nos grupos de negócio que as pessoas não se expõem
pegando o exemplo do seu pai, que fala, poxa, se as pessoas souberem que eu estou endividado, não vai mais frequentar o meu bar, não vai mais a minha credibilidade, eu vou perder. E por isso que às vezes as pessoas não pedem ajuda. Então aqui você pode sim trazer a sua dificuldade, seja ela qual for, de organização, de gestão. Olha, eu não sei fazer um plano de negócio, eu estou com uma dificuldade jurídica, que você vai ter sempre pessoas para te apoiar e orientar. Essa é a diferença de estar na família Conexão de Alto Valor. E aí, Flávia, para mim é uma honra ter você fazendo parte desta família. A honra é toda minha. Porque, como eu disse, o profissional de educação financeira ele é imprescindível nas nossas vidas. Inclusive, eu quero que você faça uma apresentação para os empresários da família. Eu acho que todos nós precisamos da sua ajuda, eu me incluo também, porque a gente tem várias empresas e projetos e precisa aprender a organizar as caixinhas. As caixinhas, né? Exato. Então é isso, eu quero te agradecer muito e passar para você a palavra de encerramento que você quiser falar para quem está nos ouvindo. E claro que eu quero este livro. O livro da Lourdes está aqui, já vou autografá-lo. Gratidão. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Lourdes. É um prazer estar aqui contribuindo e fazer parte dessa família. Podem contar comigo, sim. E a todos vocês que precisarem dos meus serviços, estou à disposição. Entre em contato comigo. Sigam-me no Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos. Eu estou sempre postando gratuitamente informações voltadas para a parte da educação financeira. E precisando, pode entrar em contato comigo também pelo direct. A gente vai conversar, vou entender melhor qual que é a sua necessidade para que a gente possa trabalhar e evoluir juntos. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, Lourdes. Vou aqui autografar o seu livro. O conteúdo deste livro já é um presente para todos nós leitores. Agora, ganhar autografado é um diferente. Com licença. É isso. Olha aí, gente. DNA financeiro. Depois entre em contato com a Flávia que ela passa o link de conta para vocês. Sim, com certeza. Vai ser um prazer. Muito grata, Flávia. Eu que agradeço pela oportunidade.